meus irmãos, e demos sentido a esse acontecimento divino, Semana Santa. Desde quando nós éramos crianças, que os nossos pais, nossos avós nos introduziram neste tempo tão forte, que toca o nosso sentimento, que faz-nos parar para avaliar a nossa vida, para celebrarmos o maior acontecimento da terra, o maior acontecimento da história, a ressurreição de Jesus. De hoje a 8, nós celebramos o dia mais importante do ano, domingo de Páscoa. Tudo isso aqui é em vista do domingo de Páscoa. Há 5 semanas atrás nós fizemos a abertura da quaresma, 40 dias de um retiro que nós nos propusemos. Mergulhamos em leituras que questionaram a nossa existência, o nosso comportamento, as nossas atitudes. A igreja propôs, tirando dos valores de Jesus da Bíblia, 3 exercícios espirituais: a oração, o jejum e a caridade, para que nós nos purificássemos para esse momento. O jejum, nós trabalharmos o nosso eu. O jejum, trabalhar o eu comigo mesmo. Tudo aquilo que em meu corpo não está sendo honrado como propriedade de Deus, como templo do Espírito Santo de Deus. Nós jejuamos, mergulhamos na fraqueza da matéria. Muitos vícios que denigrem a nós mesmos, quantos pecados cometidos contra nós mesmos que denigrem a imagem de Deus. Nós jejuamos na quaresma. Fizemos um segundo exercício: eu e o próximo, porque a maior de todas as virtudes deixadas por Jesus é a caridade. E nós oferecemos, ajudamos aos carentes. Foi essa a proposta da quaresma, de uma maneira mais intensa, a minha relação com o próximo, principalmente ao próximo mais carente. E a terceira dimensão que nós nos preparamos nessas 5 semanas, a oração, eu e Deus, Deus e eu e nós. Ou seja, a primeira dimensão pessoal, o jejum, eu comigo mesmo. A segunda dimensão, eu com o meu semelhante, a caridade. E a terceira dimensão, eu com Deus. Trabalhamos 3 dimensões da nossa existência para chegarmos a este momento. Desembarcamos hoje na abertura da Páscoa do Senhor, com a Semana Santa. Meus amigos, minhas amigas, vamos trazer aqui a nossa condição humana. Nós revivemos, fazendo esta pequena caminhada, o que aconteceu no passado. A multidão entrou na cidade de Jerusalém, que era o centro religioso daquela época, onde existia o santuário de Jerusalém. Nós estamos aqui num santuário. O santuário sempre na Bíblia foi reconhecido como o lugar mais próximo de Deus, a morada de Deus. Muito mais do que as sinagogas e hoje as igrejas, o lugar de nós nos encontrarmos e tocar na nossa condição humana, o local mais de interiorização da presença de Deus. Então, eles se encontraram na cidade de Jerusalém, no centro do lugar sagrado. Jesus preparou tudo, preparando um jumento, mostrando a sua condição humilde, simples, nos levando a podar todas as vaidades humanas. E ele não entra de uma maneira assim elevada, como um rei daquela época, entra montado no jumento, e o povo aclamando: esse é o homem que nós esperávamos. Muitos que aclamaram Jesus ali, que bateram palma, que deram um tapinha nas costas, uma semana depois estavam traindo, pedindo a morte de Jesus. Olha o que é, gente, olha a nossa condição. Muitos daqueles que gritaram, que fizeram festa com Jesus, montado num jumento, dizendo: esse é o homem que nós esperávamos. Muitas daquelas famílias tiveram doentes curados por Jesus, milagres feitos por Jesus. E menos de uma semana depois, esse mesmo povo fizeram-lhe a cabeça para pedir que matassem Jesus numa cruz e soltassem um bandido de nome Barrabás.
Então aqui nós nos questionamos, perguntamos a nós mesmos se nós somos coerentes, se nós somos firmes na nossa fé, ou somos influenciados pelo que o mundo de hoje nos oferece, com tantas atrações no mundo das tecnologias. Será que nós temos personalidades na nossa fé? Será que nós resistimos às falsas propostas enganadoras do mundo de hoje? No mundo onde a gente vê sujeira todo dia, é corrupção, a gente liga o noticiário da TV, só sujeira. E nós vivemos nesse mundo. Aqueles que deram um tapinha nas costas de Jesus, traíram depois, pediram que ele morresse, que ele fosse assassinado. Como está a nossa firmeza de fé diante das propostas do mundo? Será que nós somos tão influenciáveis assim? Ou nós somos firmes diante de uma tentação dos mundos de hoje, do mundo de hoje? A tentação pode ser uma falsa proposta enganadora de um desvio de verba na instituição que nós trabalhamos. A falsa proposta pode ser uma infidelidade no casamento. A falsa proposta pode ser de tantas maneiras, que vem de forma muito bonita, atrativa e com proposta de melhoria de qualidade da nossa vida. Questionemos nós mesmos. E esse povo segue. E no dia de hoje nós proclamamos 2 evangelhos. O segundo, que é toda a narrativa da paixão, é de sexta-feira da paixão. Mas por que a igreja proclama esse evangelho hoje? Se hoje é o dia da entrada triunfal em Jerusalém, para mostrar para nós, sabe o que, meus irmãos? Que não existe vitória sem batalha, sem luta, e que nós temos momentos de cruzes em nossa vida, e que a partir do momento que nós somos guerreiros, que nós lutamos na vida, que nós pedimos a Ele, nós superamos as cruzes como Jesus superou, superamos as dificuldades como Jesus superou. E aqui é que entra a personalidade daquele que nós seguimos, o bom Jesus. Ele mesmo, diz o evangelho de hoje, sentiu a ausência de Deus e gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Quantas vezes a gente olha para um lado e para outro diante de uma situação difícil da vida e que não sabe que decisão tomar. A gente sente que parece que Deus não está nos escutando. Fazemos as nossas orações e quanta angústia, ao ponto de baixar dentro de nós um vazio tão grande, de nós pensarmos até bobagem, besteira, em fazer besteira com a gente. Então Jesus sentiu isso na sua condição humana, sentiu a ausência de Deus na hora da dor, na hora do sofrimento, mas logo ele reagiu e não se arrependeu por ter lutado. Então, meus irmãos, aqui está a firmeza de uma personagem que nós seguimos hoje. Todos nós dizemos: nós somos cristãos, e não é apenas um título que nós recebemos como uma formatura, como uma profissão que nós exercemos. Ser cristão, gente, é filosofia de vida, é seguir os princípios soberanos de um Deus que nos fez. É diferente da nossa filosofia de trabalho, do estatuto da nossa empresa, das leis do mundo. Nós temos um diferencial: sem Ele nada somos. E Ele que foi Ele e que é Ele sentiu a ausência de Deus, quanto mais nós. Como nós precisamos, nesses momentos de angústia, de dor, de vítimas que nós sofremos. Hoje o Evangelho traz o motivo porque os sumos sacerdotes entregaram Jesus: foi por inveja. Quantas vezes sofremos por bobagens? É uma concorrência invejosa dentro do ambiente de trabalho, é dentro da própria família. Quantas famílias brigando aí pela herança deixada pelos pais? Tantas são as situações que nos levam hoje a sentir angústias, e nós sermos até perseguidos pela firmeza que nós exercemos, por uma injustiça praticada contra nós.
Então peçamos a presença dele. Nós seguimos alguém que passou por tudo isso, Jesus Cristo. Ele tinha duas naturezas, e Deus deixou que ele sentisse dores como nós sentimos, sentisse alegria e emoção como nós sentimos, para que ele pudesse nos atender, compreender nesses momentos que nós passamos na vida. Por último, quero falar aqui de uma personagem do julgamento de Jesus hoje, um tal de Pilatos. Ele percebeu de todas as maneiras que Jesus não tinha nenhum pecado, nenhuma culpa, mas ele foi covarde. Ele foi costurando aqui e ali, mas não queria chamar a responsabilidade para ele, não tomou a decisão, lavou as mãos, como nós costumamos dizer. Quantas vezes diante das situações da vida nós somos medrosos a tomar uma posição? São aqueles momentos que a gente não mantém a nossa personalidade. De repente tem uma rodinha falando de um assunto que a gente não concorda e a gente não tem coragem de assumir. É uma situação que está à nossa frente, mas para a gente não se comprometer, eu me recuo, não falo a verdade, eu me omito. Quantas vezes nós lavamos as mãos diante de algumas situações da vida? Gente de Deus, como é difícil ser fiel, como é difícil assumir com responsabilidade os valores da vida. Já que nós estamos na Semana Santa e nós vamos viver todo esse calvário, todo esse sofrimento, eu quero só antecipar. Vieram, quem é direito o mundo não reconhece, e o nosso reconhecimento não é aqui. Vieram os profetas, que foram os que falaram mais fortes antes de Jesus, em nome de Deus. Quase todos foram mortos pelo mundo. Um pouquinho antes de Jesus veio João Batista arrancar a cabeça. Mataram Jesus numa cruz e mataram quase todos os apóstolos. Então isso prova de que o mundo não reconhece aqueles que são direitos, aqueles que lutam, que defendem a verdade, que têm personalidade de seguir os seus valores, os seus princípios. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tenhamos a alegria de seguir esse bom Jesus, de segui-lo, de colocar ele dentro da nossa casa, dentro da nossa família, trazer para a nossa vida e sentirmos a presença dele nos acompanhando, nos abençoando, para que nós tenhamos a paz de espírito de vivermos com ele e sendo abençoados por ele. Que Deus nos abençoe, que essa semana seja verdadeiramente santa, que Deus perdoe as nossas misérias humanas, nossas fraquezas, colocando na cruz de Jesus, na humilhação que ele sofreu, as nossas humilhações, os nossos sofrimentos, para ser ressurgido com a ressurreição de nosso Senhor. Que assim seja. Amém.